queridos amigos. Discernimento e luz para todos nós. Antes de iniciarmos nosso estudo, roguemos a Jesus que nos envolva com suas emanações amorosas, nos permitindo sentir a presença dos benfeitores espirituais, que se apresentam onde existe a vontade, trabalhando na busca do conhecimento que trata da nossa essência espiritual. O livro Consolador, objeto do nosso estudo, representa bem esse conhecimento. São elucidações trazidas pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Elucidações que alcançam a ciência, a filosofia e a religião. Hoje daremos continuidade no contexto da filosofia, falando de cultura, mais especificamente de razão. Chamamos a atenção para aqueles que estão iniciando este estudo, para que observem essa rica classificação feita pelo benfeitor e que consta no sumário do livro. Que tenhamos momentos serenos e fecundos. E a nossa primeira questão hoje é a de número 201. No quadro dos valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito? Responde o mentor. Ambas se completam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas, na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano, que é o da sabedoria. Vamos tentar entender a diferença entre ciência e filosofia, porque ambas deverão apresentar conteúdos de forma clara, lógica e sem contradições. Porém, a ciência, ela está comprometida com demonstrações empíricas, com o que pode ser provado, enquanto que a filosofia se permite trabalhar com conceitos que estão além de qualquer demonstração física. Os seus questionamentos envolvem conceitos metafísicos, como Deus, como a alma humana, como a vida depois da morte, e chega mesmo a desconfiar da realidade de onde a ciência tira suas conclusões. Percebendo essa diferença, compreendemos por que elas se completam no campo das atividades do mundo, como nos diz o benfeitor, mas visando alcançar o mesmo alvo, a sabedoria, que nós já aprendemos ser uma das aquisições necessárias ao espírito para alcançar a perfeição. Questão 202. No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Responde Emmanuel. Esses limites existem, não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises, chamadas positivas, sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Nós precisamos compreender que os mundos físicos são dirigidos por entidades soberanas do plano espiritual.
Os instrutores espirituais, na questão 19 do Livro dos Espíritos, elucidam que a ciência foi dada ao homem para seu adiantamento em todas as coisas, porém dentro dos limites estabelecidos por Deus, confirmando que existe uma regência maior também para o desenvolvimento científico do planeta. E Emmanuel inicia o livro A Caminho da Luz, psicografia também de Chico Xavier, com a seguinte informação: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. E ele continua dizendo que Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade de seres angélicos e perfeitos. Questão 203. Como apreciar os racionalistas que se orgulham de suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? E a resposta do benfeitor: quase sempre, os que se orgulham de alguma coisa caem no egoísmo isolacionista que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias, ou a continuidade sagrada das obras dos outros na sua atividade própria, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos, por meio dos elevados caminhos da inspiração. Vejamos o que coletamos no item 7º da introdução do Livro dos Espíritos. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua própria razão. E é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam os apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. E é também no Livro dos Espíritos que encontramos, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E o progresso, o desenvolvimento científico, não foge desse fluxo de solidariedade. Ninguém sozinho detém o mérito das grandes descobertas. O conhecimento vai se desenvolvendo, se completando ao longo do tempo, sempre sob a regência do plano maior. Com a última questão, nós encerramos o conteúdo pertinente à razão. Daremos continuidade no contexto da filosofia, ainda falando de cultura, porém especificamente de intelectualismo. E a primeira questão deste tema é a de número 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Responde o benfeitor: o sentimento e a sabedoria
São as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E mais uma vez nós temos a oportunidade de entendermos a necessidade do desenvolvimento intelectual e moral no caminho que nos levará à perfeição. E é interessante relembrarmos também a questão 898 do Livro dos Espíritos e a lógica de como ela foi elaborada. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? E os benfeitores respondem: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber de tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. E na questão 791, esses mesmos benfeitores afirmam que para que a civilização se depure ao ponto de fazer desaparecer os males que ela tenha produzido, é necessário que o moral esteja tão desenvolvido quanto a inteligência. Questão 205. Podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? Estejamos bem atentos à resposta de Emmanuel. A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, a que chamais subconsciência. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho.
Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas, inteiramente preocupadas com sua sede de oxigênio, sem dispensarem por 1 milésimo de segundo a corrente do sangue que as irriga. A fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro. E tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da terra para as suas orgulhosas deduções. Verificando que por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que em todas as condições possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. Nós já entendemos que a roupagem física limita as potencialidades da alma e o acesso às aquisições anteriores. E o próprio Emmanuel, no livro Roteiro, no capítulo 2º, intitulado No Plano Carnal, explana esse processo. Nós fizemos alguns recortes que nos auxiliarão no entendimento. Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem, aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Questão 206. Como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Responde o benfeitor. Os valores intelectuais do planeta, nos tempos modernos, sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com o seu injustificável divórcio do sentimento. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de ampliação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular, enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Novamente buscamos a fala dos benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos, agora na questão 793.
credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então serei apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Trouxemos também a fala de Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 55. Para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. É necessário o conhecimento das leis superiores de progresso e de solidariedade, a revelação da nossa natureza e dos nossos destinos. E isso somente pode ser obtido pela filosofia dos espíritos. Questão 207. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? E a resposta do mentor: sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos operando a inversão de todos os valores. Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias, os missionários da inteligência trocaram seu labor junto ao espírito por um lugar de domínio, como os sacerdotes religiosos que permutaram a luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914-1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, salientando-se que com menos de centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. A decadência intelectual, já entendemos, é consequência do não desenvolvimento do sentimento, do não desenvolvimento moral. E novamente buscamos, na própria fala do benfeitor, agora no livro Emmanuel, capítulo 35, esclarecendo que o equilíbrio e o progresso humano se dará através da educação evangélica. Vejamos. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Toda a tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Questão 208. Há uma tarefa especializada da inteligência
no orbe terrestre? Responde Emmanuel. Assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, aos que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual, muitas vezes, obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Como comentamos anteriormente, é necessário o desenvolvimento moral para o equilíbrio com o desenvolvimento intelectual, para que os deveres coletivos não sejam desvirtuados pelos desejos particulares e perecíveis. E buscando a continuidade da fala do benfeitor na obra anteriormente citada, encontraremos: todos nós objetivamos, falando dos benfeitores espirituais, com a nossa árdua tarefa, ampliar o conhecimento humano com respeito às realidades espirituais que constituem a vida em si mesma, a fim de que se organize o ambiente favorável ao estabelecimento da verdadeira solidariedade entre os homens. Nessa luta árdua de todos nós contra os nossos próprios desequilíbrios, não podemos esquecer a transitoriedade da vida física e as consequências dessa vivência na vida do espírito imortal. Agora, amigos, encerraremos por hoje. Agradecemos a participação de todos e rogamos aos amigos espirituais que continuem estimulando-nos nessa busca da verdade que nos liberta. Que tenham todos um fim de semana de harmonia e luz. Nos encontraremos na próxima semana, se Deus assim permitir. Muita paz.